Olá, boa tarde. O Brasil superou 60 mil casos de Covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça, que traz dados desde o mês de junho. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Levantamento do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral aponta indícios de irregularidades que somam quase R$1 bilhão nas eleições municipais. Vários tipos de irregularidades foram encontradas. A mais frequente foi de pessoas que doaram para candidatos inscritas em programas sociais do governo. Retrospectiva 2020. Você vai ver que os ministros do STF decidiram que a União não precisa comprovar gastos com o combate à pandemia e estenderam a decisão a estados, municípios e Distrito Federal. Os ministros referendaram a liminar que autorizou o governo a elevar os gastos públicos acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ainda, as orientações do Ministério Público do Trabalho sobre o home office. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que o Brasil superou 60 mil casos de Covid-19 em sistemas de privação de liberdade. Quem tem as informações ao vivo e traz pra gente é Fernanda Tavares. Boa tarde, Fê. Oi, Evelyn, isso mesmo, viu? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. No sistema prisional foram identificados quase 42 mil casos de Covid entre os presos e 12,8 mil entre os servidores. 222 pessoas perderam a vida. Já no sistema socioeducativo, a conta é inversa, 4 vezes maior entre os servidores que adolescentes. 25 pessoas que trabalhavam no sistema socioeducativo também perderam a vida. Bom, os grupos de monitoramento informaram que foram realizados 171.293 testes entre os presos e 56.273 em servidores. Já em estabelecimento de esfera federal foram realizados 102 testes em pessoas presas e 277 entre os servidores. Os dados são do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça. A próxima edição do relatório de contágios e óbitos será publicado no dia 13 de janeiro. Evelyn. Muito obrigada, Fernando. Feliz Natal para você e para toda a sua família. Em um ano atípico, o Supremo Tribunal Federal inovou seu modelo de gestão, reagiu às adversidades e teve um papel central na resolução de conflitos relativos à pandemia. Por meio virtual, julgou milhares de processos. Em 2020, foram quase 100 mil decisões. Mudanças administrativas, regimentais, especialmente na área de tecnologia. Elas foram criadas para permitir os julgamentos remotos, nas turmas e no plenário do STF, assim como a participação dos advogados nos processos, por videoconferência. Com as ferramentas, houve aumento da produtividade. Já o acervo atual do Supremo é de cerca de 26 mil processos, o menor dos últimos 25 anos. Em 2020, foram mais de 99 mil decisões, dentre elas mais de 80 mil monocráticas e 18 mil colegiadas, distribuídas entre as turmas e o plenário. Os números estão disponíveis no portal do STF. A pandemia impulsionou a transformação digital que estava em curso no Poder Judiciário. Na última sessão plenária do ano, o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, já havia destacado que os avanços administrativos, institucionais, especialmente os tecnológicos, levarão o STF a ser a primeira corte 100% digital do mundo. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal manteve a vigência de decreto que permite alienações que impliquem a perda de controle acionário por parte do Estado, de empresas públicas e de sociedades de economia mista. O Partido dos Trabalhadores pedia ao STF a inconstitucionalidade de parte do decreto que autoriza a transferência do controle de estatais sem o aval do Congresso Nacional. Na ação, o PT questionou o regime geral de desinvestimento, que facilita a venda de ativos das companhias de economia mista federais e subsidiárias.
Para o partido, a medida diz respeito à Constituição Federal por afastar o princípio licitatório e deixar o poder legislativo de fora das decisões de vender patrimônio da União. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que, em casos como este, basta a adoção de procedimento público competitivo para simplificar o processo, o que já está previsto em decreto. Levantamento do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral aponta indícios de irregularidades que somam quase R$1 bilhão. O Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral identificou mais de 220 mil casos de indícios de irregularidades nos metadados da prestação de contas de candidatos e partidos nas eleições municipais de 2020. Os recursos financeiros passam de 954 milhões de reais. E a Justiça Eleitoral realizou 9 rodadas de identificação de indícios de irregularidades, com a parceria da Receita Federal, Ministério Público, Polícia Federal, entre outras instituições. Vários tipos de irregularidades foram encontradas. A mais frequente foi de pessoas que doaram para candidatos inscritas em programas sociais do governo, como Bolsa Família ou Auxílio Emergencial. Foram mais de 91 mil casos desse tipo. E só nessas irregularidades o valor gira em torno de R$ 77.550.000. Os juízes eleitorais podem determinar diligências para comprovar se houve ou não irregularidades em todos os casos e as informações foram encaminhadas à Procuradoria-Geral da República. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu decisão judicial que determinou a reintegração de posse em área localizada no município de Una, na Bahia, objeto de litígio entre a comunidade indígena Tupinambá de Olivença e a Ilhéus Empreendimentos. Os indígenas teriam prazo de 20 dias para sair da área em disputa. Na reclamação, a comunidade indígena argumenta que a própria decisão judicial reconhece que não há certeza se a área pertence ao loteamento ou se faz parte da terra Tupinambá de Olivença, em processo de homologação. Sustenta ainda que a ordem de reintegração viola a decisão do ministro Edson Fachin, que determinou a suspensão dos processos judiciais que tratam de demarcação de áreas indígenas até o final da pandemia da Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski destacou que a decisão de Edson Fachin levou em consideração o risco de contaminação da doença e que, apesar da recente descoberta de vacinas contra o coronavírus, ainda não há definição sobre o plano de imunização. Por isso, o ministro determinou a suspensão dos efeitos da decisão e o trâmite do processo na Vara Federal Civil e Criminal de Ilhéus até o julgamento final. Veja a seguir as recomendações do Ministério Público do Trabalho sobre o home office. A Constituição protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Mesmo o funcionário trabalhando de casa, o empregador tem que respeitar a jornada estabelecida para ele. Veja os desafios do home office durante a pandemia. Para algumas famílias pode até ser mais tranquilo, mas aqui em casa nós temos bebê, temos adolescente fazendo a segunda fase do ensino fundamental, temos adolescente fazendo o ensino médio, temos uma pessoa na faculdade também. Juntar o meu trabalho com essas necessidades da família, as dificuldades que a gente tem enfrentado aqui, tem sido bastante desafiador. O relato da Cátia é o mesmo de milhares de trabalhadores. A sensação que a carga de trabalho aumentou está ligada ao home office, muitas vezes exaustivo e com uma mistura de tarefas. Cuidar de casa, criança e o chefe cobrando produtividade. Hoje, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de crescimento de home office no mundo. De acordo com 47% dos entrevistados brasileiros, o trabalho remoto aumentou nos últimos 3 anos, enquanto apenas 8% observaram a diminuição e outros 37% notaram que a concessão do benefício permaneceu igual durante o período.
Uma outra pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Administração, especializada em recursos humanos, aponta que 50% das empresas disseram que o resultado com o teletrabalho superou as expectativas e 44% afirmaram que o resultado foi dentro do esperado. 30% dos entrevistados disseram que não querem manter o teletrabalho com o fim da pandemia. Este tipo de modalidade de trabalho também tem despertado a atenção do Ministério Público do Trabalho, que orienta aos empregadores o respeito à jornada contratual na modalidade de teletrabalho. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou a anulação de interceptações telefônicas na investigação da máfia das multas em Assis, município de São Paulo. Por unanimidade, a 5ª turma do STJ negou o recurso ordinário em habeas corpus de um ex-diretor do Departamento de Trânsito de Assis, município paulista. A defesa do acusado buscava anular interceptações telefônicas que levaram à descoberta de um suposto esquema de fraude na aplicação de multas no município. O caso ficou conhecido como Máfia das Multas. De acordo com o Ministério Público, o ex-diretor e outras 10 pessoas teriam idealizado o esquema de aplicação de multas como forma de permitir o recebimento de gratificações previstas em lei municipal, que variavam conforme a quantia de penalidades. O ex-diretor foi denunciado pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa e associação criminosa. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o primeiro pedido de habeas corpus e a defesa do ex-diretor recorreu da decisão no STJ, onde alegou que a autorização para as interceptações telefônicas foi genérica e não apontou a existência de investigação preliminar. O relator do recurso especial, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou que a interceptação telefônica foi requerida pela autoridade policial e deferida pelo juiz estadual nos termos estabelecidos pelo artigo 93 da Constituição Federal. A turma entendeu que as interceptações foram devidamente autorizadas pela Justiça e fundamentais para identificar o modo de atuação do suposto grupo criminoso. E, por isso, negou o recurso ordinário em habeas corpus do ex-diretor. No próximo bloco, Retrospectiva 2020. Você vai ver que os ministros do STF decidiram que a União não precisa comprovar gastos com o combate à pandemia e estenderam a decisão a estados, municípios e Distrito Federal. Essa e outras notícias em instantes. Gostaria de destacar a importância da nossa Constituição Federal de 1988, que concretiza os direitos fundamentais, inspirada, influenciada pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Um desses direitos fundamentais está presente no artigo 225 do texto constitucional, que trata do meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Retrospectiva 2020. Em maio, os ministros do Supremo Tribunal Federal trataram da flexibilização de pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles decidiram que a União não precisa comprovar os gastos com o combate à pandemia e estenderam a decisão a estados, municípios e Distrito Federal. Vamos rever. O ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade do presidente da República, que permite ao governo aumentar os gastos com os programas de combate ao novo coronavírus sem precisar justificar nem explicar a origem do investimento. A Advocacia Geral da União invocou o direito à saúde e à vida acima de quaisquer outros. O advogado-geral da União, José Levi Júnior, sustentou os argumentos e fez questão de agradecer a concessão da medida cautelar pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas ele pediu a extinção da ação direta de inconstitucionalidade por entender que ela perdeu o objeto, já que o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que autorizou o aumento de gastos pela União, estados, Distrito Federal e municípios, desde que o dinheiro seja aplicado em programas de combate à pandemia da Covid-19 e por tempo limitado. O ministro relator destacou ter concedido a liminar com base nos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana,
da saúde e da vida, mas entendeu que após a promulgação da emenda constitucional conhecida como PEC da Guerra, que flexibilizou as regras de controle de gastos, a ação perdeu o objeto e votou por referendar a liminar e extinguir a ação. Não por inconstitucionalidade superveniente, mas porque não há aqui mais interesse no procedimento dessa ação. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator e referendou a medida cautelar, mas divergiu quanto à extinção da ação, por entender que ela não trataria dos gastos estaduais e municipais. Já o ministro Marco Aurélio votou pela extinção da ação direta de inconstitucionalidade, mas divergiu sobre a concessão da medida cautelar. Os votos que se seguiram acompanharam na integralidade o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Com isso, por maioria, os ministros referendaram a liminar que autorizou o governo a elevar os gastos públicos acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal durante a pandemia da Covid-19 e também, por maioria, decidiram extinguir a ação direta de inconstitucionalidade por perda de objeto. Outro destaque foi que o Supremo Tribunal Federal manteve o calendário eleitoral, ressaltando que essas mudanças cabem ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Congresso Nacional. Vamos rever. Os ministros do Supremo analisaram na sessão de julgamentos uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar para estender por 30 dias a data limite para as filiações partidárias, mudança de endereço eleitoral e desincompatibilização partidária para quem pretende disputar uma vaga de vereador ou prefeito nas eleições municipais previstas para outubro deste ano. A ministra Rosa Weber negou o pedido à medida cautelar com base no princípio da soberania popular e na previsibilidade das eleições. O advogado da legenda partidária, autora da ação, alegou o impacto na viabilidade da execução dos prazos previstos na lei eleitoral por causa da pandemia da Covid-19. Existe uma razão substantiva que permeia essa ideia de inconstitucionalidade circunstancial, a nosso ver. É de que a interpretação constitucional ela deve dialogar com a realidade e com o contexto fático que visam a conformar. O Procurador-Geral da República defendeu a manutenção dos prazos por entender que, primeiro, o adiamento das eleições pode ser feito por ato próprio do Tribunal Superior Eleitoral. Depois, defendeu que o ato de filiação é apenas uma das fases do processo eleitoral. Por fim, destacou que a concessão da liminar atacaria diversos princípios constitucionais, como da isonomia, da anualidade e previsibilidade. Para preservar o calendário eleitoral, que está adstrito à legalidade e, por sua vez, deve observância ao princípio da anualidade e também à isonomia. A isonomia que aqui não desafiou sequer um dos outros 34 partidos políticos autorizados a ter funcionamento. A relatora, ministra Rosa Weber, manteve a decisão. Negou a liminar por entender que o pedido não se adequa ao Estado democrático de direito e lembrou que a construção da democracia nem sempre se dá em condições adequadas. Em tempos de incerteza, a preservação dos procedimentos estabelecidos de expressão da vontade popular das instituições conformadoras da democracia, não obstante sua falibilidade, pode ser uma das poucas salvaguardas da normalidade. A democracia, de fato, nunca se realiza sob condições perfeitas. É sempre a democracia possível. É sempre vir a ser, no gerúndio. Na democracia, como na vida, o perfeito é inimigo do bom. 9 ministros acompanharam integralmente o voto da relatora Rosa Weber. São prazos legais que cumprem mandamentos constitucionais e, portanto, em linha de princípio, sequer caberia à jurisdição constitucional sobrepor a sua valoração à que já foi manifestada em termos legislativos. Até aqui, como bem lembrado por Sua Excelência a ministra Rosa Weber, em nada compromete ainda o processo eleitoral e é
regra, não apenas princípio, realiza princípios, mas cumpre regras que dizem respeito a prazos. O Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral, enquanto durarem as consequências econômicas e sociais da pandemia, no futuro, saberão responder à altura das situações emergenciais e temporárias que surjam como entraves ao bom êxito das eleições deste ano. Ainda em maio, por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que atos de agentes públicos durante a pandemia da Covid-19 devem observar critérios técnicos e científicos. O Supremo Tribunal Federal concluiu que o administrador público que durante a pandemia cometer irregularidades com intenção ou por erro grosseiro poderá ser responsabilizado civil e administrativamente. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou o texto da medida provisória constitucional, mas estabeleceu interpretação para definir que erro grosseiro deve ser caracterizado por não observar critérios técnicos e a precaução necessária no trato à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Assim, prevalecem os critérios científicos e técnicos aceitos por organismos nacionais e internacionais reconhecidos. O primeiro voto veio do ministro Alexandre de Moraes. Ele concordou com o relator, mas votou para suspender parte da medida provisória. E suspendo parcialmente a eficácia do artigo 1º, dando aqui uma declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto, retirando do texto do artigo 1º o termo somente. Exatamente em virtude das considerações que fiz, me parece que poderia causar insegurança jurídica a manutenção dessa obrigatoriedade de que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados na esfera civil e administrativa. Além disso, concedo a cautelar para suspender integralmente a eficácia do inciso 2º do artigo 1º da medida provisória. Alexandre de Moraes foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Quem divergiu foi o ministro Marco Aurélio. Ele votou pelo não cabimento das ações, mas foi vencido. Marco Aurélio, então, concedeu integralmente o pedido. Essa ação de regresso, ela pressupõe ou culpa ou dolo ou culpa do servidor. E aí nós constatamos que, no tocante à culpa, a medida provisória a restringe, restrição que não está na Constituição Federal. E, mediante a utilização do advérbio somente, revela que o servidor apenas responde por erro grosseiro. E nós sabemos que ele pode também responder a teor da Constituição Federal e, de acordo com a melhor doutrina, por culpa leve. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um Feliz Natal. Tchau, tchau.